Isso. Estamos de volta. Dessa vez vai dar certo. Em nome de Jesus. Aê, em nome de Jesus, gente. Pode entrar aqui. Isso. Já vamos retornando. Aleluia. Orar. Glória a Deus. É só orar, né? Só orando. Glória a Deus. O Senhor é bom. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Já tá dando, né? Isso, tá Então dando. vamos lá, pessoal. Estamos no raciocínio aí que a gente tava, né? Lá em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14, quem puder aí abre a sua Bíblia, tá? Vai dizer assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Aqui nós vemos um princípio muito bacana, que vai dizer que Deus ele é Pai, né? E tanto no céu quanto na terra, não é? Então toda a paternidade, o amor gracioso da paternidade de Deus, ele é tanto no céu quanto na terra, né? É um privilégio, né? E lá em João, aí esse primeiro aspecto nós vamos entender. Aí como nós vimos em aula, nós vimos que nem todos somos filhos de Deus. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos entender. Se é, nós somos filhos ou não de Deus. Né? A palavra vai dizer lá em João, no capítulo 1, a partir do versículo 11, ele vai dizer assim, João, no capítulo 1, né? O Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 11, ele vai falar assim: aquele que é a palavra estava no mundo. Estou lendo na versão NVI. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, né, Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aqui nós começamos a entender um aspecto. Nem todos somos filhos. A paternidade de Deus se dá pelo conhecimento de quem Cristo é. Né? Quando conhecemos a Cristo, nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos acesso ao Pai. E agora, nós temos a oportunidade, o privilégio de reconhecer a paternidade de Deus. De enxergar a Deus agora não só como Deus, o onipotente, o onisciente, aquele, né? Mas agora um Deus de relacionamento. A paternidade se dá nessa compreensão. Deus de relacionamento. Quer dizer o quê? Que eu consigo conversar, que eu consigo ouvir, que eu consigo me relacionar, que eu sou corrigido, que eu sou instruído e em outros aspectos. Não é verdade? Por meio de Cristo. Então, primeiro aspecto, somos filhos. Se conhecemos a Cristo, somos filhos. Né? Agora nós reconhecemos a paternidade de Deus por meio de Cristo. Né? Agora, a grande pergunta a grande reflexão que devemos fazer é, assim como a palavra vai dizer que todos aqueles que nasceram descendentes de Adão, de todos que nasceram pós Adão, nasceram no pecado. Porque é como se fosse uma matriz de multiplicação, onde se o pecado estava na humanidade, estava em Adão e Eva, todos os descendentes nasceram pecadores. É engraçado porque
aqui a gente começa a entender que filhos reproduzem a natureza do pai, né? Então isso quer dizer, Aleluia. se agora fomos nascidos em Cristo, se agora fomos nascidos em Cristo, nascidos em Cristo, por meio do conhecimento de Cristo, agora nós conhecemos, relacionamos com Deus por meio do conhecimento da paternidade dele. Agora nós temos um pai, não somos mais órfãos. Entende? Agora nós não somos mais órfãos de pai, né? E assim, agora a natureza de Deus agora em nós, a vida de Deus em nós, por meio de Cristo Jesus. A palavra vai dizer que quando nós o conhecemos, nós recebemos o Espírito Santo, que é a essência do próprio Deus em nós. Né? Nós vamos ver a pessoa do Filho ainda nas próximas aulas, nós vamos entender um pouco mais. Então é a própria essência de Deus morando em nós. Agora nós temos vida no Espírito. Antes, assim como Jesus vai dizer para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Né? Assim, se estávamos mortos espiritualmente, em Cristo recebemos o Espírito Santo dele. E agora nós temos vida no Espírito por causa da vida do Espírito Santo. Agora, olha só pra você ver como que é lindo, né? A palavra me emociona, eu fico emocionado, o coração chega a bater forte. Já. Quando assim, o Espírito Santo, ele me acolhe, né? Eu não sou mais órfão, agora eu tenho a vida de Deus em mim. Agora eu tenho uma característica de filho de Deus. Agora, a minha natureza é uma natureza diferente da natureza de antes. Se antes eu tinha a natureza de pecado, morto espiritualmente, agora eu tenho a natureza de vida, nascido em Cristo. Né? É Então, interessante. é natural, quando agora a gente pensa que um filho ele tem que reproduzir a natureza do pai. Assim como enxergamos Adão e Eva lá, o início da humanidade, e replicamos como o pecado estivesse no DNA da humanidade. Né? Agora, a vida em Cristo, nós replicamos o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Né? Isso aí ele vai dizer assim, como nós vimos na palavra, aqueles que me amam é o que obedece os meus mandamentos, é o que obedece a minha palavra. Olha só para você ver. Se os parâmetros de Deus é tão sublime, né, tão, é tão maiores do que a gente, tão assim, sem explicação, né? Agora, nós entendemos que ele como nós vimos um pouco atrás, é ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então é por meio dele agora, é por meio da vida dele em nós quem efetuará esse desenvolvimento de transformação da mente, transformação do caráter comportamental, né? Que vai refletir aquilo que está aqui dentro, né? Aquilo que nós recebemos. Primeiro aspecto, nós vamos ter que reproduzir a natureza do Pai. Se o Pai é santo, há uma necessidade em nós, vai ter em nós uma necessidade natural de replicar a santidade. Não porque somos bons, não é porque Ele efetua em nós, é a presença dele que efetua em nós. Né? Não fazemos mais parte da natureza de pecado, agora nós temos a natureza da vida, que é o Espírito Santo. Então é Ele quem nos capacita a viver essa verdade. Ok? Lá em 1 Pedro, vai dizer, 1 Pedro no capítulo 1, no versículo 23, ele vai dizer assim, ó, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Vou ler de novo, para a gente entender melhor. Ó, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 23, vai falar assim, ó, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Não de uma semente perecível, mas imperecível. Por meio da palavra de Deus viva e permanente. Ou seja, nós recebemos a palavra. Nós recebemos o próprio Cristo.
né? Olha só para você ver como que é lindo. Quando nós recebemos o próprio Cristo, a palavra vai dizer que nós fomos regenerados, saímos do estado de morte para um estado de vida. Estávamos assim como Lázaro, né? Só que Lázaro estava morto fisicamente falando, nós estávamos mortos espiritualmente falando, né? E agora nós recebemos a semente que não é perecível, ela é permanente. Isso nos leva a compreender que a palavra que nós recebemos, que a vida que nós recebemos é uma vida infinita como o próprio Pai é, assim como é o próprio Pai, de uma constante transformação. E seremos, mesmo assim, depois de ressuscitados dos mortos, seremos transformados tempo após tempo em Cristo, porque Ele é infinito. E a sua glória é infinita. Né? Na eternidade seremos transformados todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Isso é lindo, porque a gente começa a Eliar, compreender. Oi, eu gostaria, em cima do que você está falando, pontuar um negócio bem importante. Você falou pode sobre falar. você está me ouvindo bem? Ok. Você tinha falado sobre da gente ser essa matriz reprodutora, né? Isso é muito interessante, porque Adão pecou e ele reproduziu o pecado. Hoje, quando Jesus ele se tornou, né, o primogênito, foi aquele primeiro, né? E nós, a Uhum. partir dele, nos tornamos filhos de Deus, como ele é filho de Deus, nós também vamos dar frutos de filhos de Deus, né? Eu acho muito legal, cara, principalmente por aquele ponto que a gente conversou até no final da aula, naquele dia que você deu por causa do seu testemunho. Lembra que você tinha contado que Deus Sim, ele reestruturou sua vida e sua paternidade. Então, assim, para a gente entender, às vezes, um pouco melhor Deus, né, esse contato com a palavra de Deus que você teve em cima desse ponto, seria interessante você comentar depois, mesmo que seja no final, um pouco contar para o pessoal, né, sobre essa situação. Inclusive, tem o pessoal mandando umas perguntas aqui, depois eu vou passar para você no final, beleza? tá ok. Vamos lá. Então, continuando aqui no final, quando eu terminar o raciocínio aí eu falo, sim, com certeza. Tá bom? É, Então, nós recebemos essa semente, que é a palavra de Deus enxertada em nós, que, como a palavra vai dizer, que ele era a palavra, ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós vamos ver isso lá em João capítulo 1. Né? Nós recebemos a vida de Deus em nós. Essa semente enxertada em nós é uma semente permanente, que gera vida todos os dias. Aí, nós também recebemos, como vai descrever lá, nós somos regenerados. Agora, nós compreendemos a paternidade, saímos da estado de criação, do estado de morte espiritual para o estado de vida. Agora nós temos vida em Deus, por meio do conhecimento de Cristo, do confessar e crer nele. Nós fomos regenerados do estado que nós vivíamos, agora nós vivemos um estado de vida. E lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, olha só o que ele vai dizer também. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a própria glória e virtude. Ou seja, olha só para você ver. O seu divino poder nos deu, ou seja, nós recebemos natureza divina. Né? Agora nós passamos para um outro ponto, vai dizer que nós recebemos a natureza divina. Né? Nós recebemos isso. Isso tudo, gente, é entendendo a paternidade de Deus. Né? Se nós não entendemos a paternidade de Deus, a gente vai ter dificuldade de entender que nós fomos regenerados e que nós recebemos uma natureza divina. Né? É fácil, e a gente fala assim, poxa, mas parece que quando a gente recebe, crê em Cristo, confessa a vida. Não, parece que tudo, quando a gente lê a palavra assim, né, parece que vai ser tudo muito fácil, tudo muito. Não. Mas aqui nós vamos ver que esse tempo de comportamento e decisão todos os dias. Né? Todos os dias a palavra enxertada em mim, ela vai gerar essa compreensão de que eu
sou regenerado, de que eu tenho a natureza divina em minha vida e que eu não pertenço mais à natureza de morte e que agora o meu andar deve ser compatível à realidade no qual eu pertenço nesse momento, né? Isso é algo que é desafio mesmo para as nossas vidas, né? E por isso que é Ele quem faz, tanto querer quanto realizar, né? O segundo aspecto, nós recebemos a natureza divina, ou seja, né? Vamos lá. Também lá continuando em primeira, em 2 Pedro, no capítulo 1, também a partir do versículo 4, ele vai falar assim, ó, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da concupiscência que há no mundo, causada pela cobiça. Olha só para você ver. Ele nos deu a natureza divina para que pudéssemos ser participantes, dessa natureza divina e pudéssemos fugir das concupiscências que há no mundo, do pecado que há no mundo. Olha como é que ele que efetua em nós, né? Por isso mesmo, aí continuando, ele vai falar assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Olha como é que é lindo isso. É muito impactante, gente. Muito impactante na hora que a gente começa a entender quão grande é a vida de Deus em nós. Quão grande é. Quão grande é. Ele fala que a natureza divina ela nos faz nos capacitar para viver a realidade de todos os dias. Então ele vai falar, por isso mesmo, empenhe-se. O que ele está dizendo? Empenhar é você se comprometer, é você olhar para a realidade que você está vivendo e compreender que eu tenho uma nova natureza e o meu comportamento tem que ser diferente de acordo com a minha nova natureza. Né? E ele vai dizer, olha, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio. Olha só para você ver como é uma escada. Parece que está evoluindo. Né? Parece que está saindo de um plano mais simples para um plano mais elevado. E ele fala, para o domínio próprio, a perseverança. E para a perseverança, a piedade. Olha só para você ver. Ele nos constitui e nos remete à compreensão da mesma natureza do Senhor, que é uma natureza de amor. O que ele vai falar no final? Ele vai falar a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. A necessidade de nós olharmos para as pessoas, vivermos na comunidade, sermos fraternos e termos a comportamento de amor para com o outro, para com o próximo. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim, né? Ele refletindo sobre os dois maiores mandamentos. Ele vai falar assim, amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, né? Sobre tudo. Aí, o segundo maior mandamento, ele vai dizer assim, amai o teu próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes, que o apóstolo João vai dizer, muitas vezes a pessoa fala que ama a Deus, que não vê, e não ama o irmão que vê, isso é mentiroso. Então, o amor de Deus em nós, a compreensão da paternidade de Deus por meio de Cristo, nos leva a ser um participante. Não é simplesmente uma pessoa que recebe, mas uma pessoa que participa. Né? Que é a vida dele em mim, a vida dele em você, que vai gerar a compreensão de sermos fraternos, vivemos em comunhão sobre o amor, né? Na compreensão do amor, né? Que é o se dar, se doar, é o morrer pelo outro. Isso é compreensão de igreja, né? A realidade é o qual nós devemos encarar e entender, gente, eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo, né? E viver essa verdade e compreender a paternidade de Deus nos leva a compreender essa verdade de comportamento,
né? Renovação de mente por meio da palavra, renovação do comportamento, gerando geração, transformação do comportamento. Nós temos também que entender que não é só um comportamento por si, para que as pessoas vejam, é o reflexo do que está dentro. Isso é muito sério. Muitas vezes nós vivemos na aparência, muitas vezes nós até aprendemos a realidade da palavra, mas ela não gera verdade em mim. E aí eu aprendo muitas das vezes que o comportamento, meu comportamento vai gerar determinada situação. Então eu me conformo àquilo, mas não existe verdade em mim. Nós temos que entender que nós estamos falando de um Deus que é onisciente, que ele sabe e conhece todas as coisas. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós vimos na primeira aula, né? E não adianta a gente só querer replicar algo como uma marionete, mas sim viver a verdade do Evangelho em nós. Se replicamos é porque cremos. É porque a vida dele gera vida por meio do meu comportamento. Amém? Segundo, vou lá, esse aspecto é muito, muito lindo. Vamos falar. Aí ele vai falar assim, ó, né, lá no Efésios capítulo 5, no versículo 1, que vocês tiverem a sua Bíblia aí, vai dizer assim, Efésios no capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício vivo e agradável a Deus. Olha só para vocês verem. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Agora a natureza de filho replica a natureza do Pai. Então ele nos instrui. Então vivam como imitadores. Só que o imitador, quando a gente entende isso, não é só imitar, não é só fazer o teatro, não. É o viver. Né? Quando eu digo que eu sou filho, a minha vida ela tem testemunho disso. Não é só no comportamento, mas na verdade que eu vivo. Ok? Então, somos filhos, entendemos essa parte de criação, isso tudo nos leva a compreender a compreensão da paternidade. Um outro aspecto que é importante, nós vamos entender agora é que todo filho, olhando para o pai, todo pai ele deixa uma herança. Aí nós olhamos a compreensão da herança, né? Se olhamos para a palavra, nós vemos que Deus se revela como Pai. E agora nós temos a vida de Deus em nós. Agora nós somos novas criaturas. Então a natureza de Deus em nós, a vida do Espírito em nós. Agora somos filhos de Deus por meio de Cristo. E a palavra vai dizer de uma forma muito clara assim, para a gente como esperar. Existe herança em Deus para cada um de nós. Vamos lá, em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 21, ele fala assim, ó, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza dos pecados, do pecador, são armazenada para os justos. Vai dizer, ó, o homem bom deixa herança para os seus filhos, para seus filhos e filhos dos seus filhos. Isso quer dizer que, como filhos, nós temos uma herança em Deus. E lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 16, ele vai falar assim, ó, e o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É a própria presença do Espírito de Deus em nós que vai testemunhar que somos filhos de Deus. Nós reconhecemos Deus como Pai, aquilo que nós estávamos discutindo agora. Aí vai dizer assim, ó, se somos filhos, né? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também e co-herdeiros com Cristo. Isso quer dizer o quê? Isso significa o quê? Que nós somos, primeiro, somos herdeiros de Deus. Segundo, somos co-herdeiros com Cristo, que significa herdeiro juntamente com. Se nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Olha que privilégio. O Deus que se fez homem, desprendeu de toda a sua glória, se fez homem.
um sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito. Ele nos deu a oportunidade de... Ele é o primogênito dos filhos. A palavra vai dizer que ele é o primogênito dos filhos. E, e por meio da fé nele, nos tornamos filhos também em Deus. Aí nós somos herdeiros juntamente com. Os co-herdeiros significa isso. Somos herdeiros juntamente com Cristo. Isso quer dizer que somos tão herdeiros como Jesus é. Olha só que lindo isso, como é perfeito, como que o Senhor é perfeito, como nos deu tudo pela graça, gente. Não é de graça, pela graça. Né? E olha só para você ver, isso significa que temos não só, entenda aqui comigo, agora não só a vida eterna, mas todo o reino do Pai à nossa disposição. Primeiro aspecto, a vida eterna. Porque agora vivemos na expectativa da vida eterna. Não mais vivemos na expectativa de acabar tudo aqui. Nós sabemos que aqui é um tempo perecível. Nós somos uma casca, né? Como fala, olhando para cá, né? Apenas o apóstolo Paulo vai falar assim, né? Que é um tempo perecível, a casa perecível. Agora nós vivemos na perspectiva da eternidade. Porque sabemos que todos aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão com Cristo. Né? Olha só para você ver que lindo. E terão a vida eterna. Aspecto. Teremos vida eterna. Mas não só a vida eterna agora, mas todo o reino do Pai à nossa disposição. Olha só para você ver que como Deus nos deu toda a capacidade. Né? Tanto que Jesus vai dizer assim, em meu nome, expulsarão demônios, curarão os doentes. Olha só para você ver. Por meio da fé em Cristo, do conhecimento de Cristo, nós podemos usufruir da realidade do reino. Agora, no presente. Eu sei que será muito mais abundante no futuro, na presença dele, mas agora nós podemos usufruir dessa verdade. Nós podemos usufruir desses benefícios que é tão lindo. A palavra diz que onde há o Espírito, há liberdade. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós, igreja, que vivemos como aprisionados nas nossas emoções, vivemos aprisionados nas nossas fraquezas, vivemos aprisionados numa realidade que não nos pertence mais. A palavra de Deus vai dizer que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu tenho a vida de Cristo, eu tenho a presença do Espírito Santo em mim, eu sou livre do pecado. Eu sou livre para viver uma vida livre, né? Para viver uma vida livre, não uma vida de escravidão. Não uma vida... E muitas das vezes nós não conhecemos a paternidade de Deus que nos dá essa garantia. E vivemos como pessoas aprisionadas em nossas emoções. Eu falo por mim, gente, que luta para entender essa verdade, ser transformado na mente, e permitir que o velho homem morra mesmo, para que o novo homem, o homem renascido em Cristo, ele viva em mim, assim, de verdade, em todos os aspectos, só porque somos fracos, essa é a verdade, né? Mas em Cristo nós podemos, e é pela força, o reino é pela força, assim a palavra diz, né? Que é pela força que a gente ganha tudo, né? Que a gente vive essa vida, é pela força que o reino é tomado. Então não é fácil, mas é o Senhor quem efetua tanto querer quanto realizar. Né? Entenderam aqui esse aspecto? Nós temos aqui como eu disse, a primeira expectativa da eternidade e a segunda expectativa de viver no tempo presente. Olha só para você ver. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, ele vai falar assim, ó, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou repetir. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha só para você ver como que o apóstolo Paulo vai dizer de forma tão linda. Ele fala que o sofrimento atual ele não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada.
Entende? É lógico, ele está falando da perspectiva do futuro, mas também está falando da perspectiva do viver em santidade. Olha para a vida de Paulo. Só olharmos para a vida de Paulo, nós vamos ver isso de forma clara, a glória de Deus sendo revelada na vida dele. Só olharmos para tudo aquilo que ele escreveu, como ele falava de Deus, como ele falava de Cristo, sendo um novo homem, ele diz, olha só para você ver, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Hoje, nós olhamos para a natureza, para Paulo, e enxergamos ele assim, nossa, era um homem que perseguia a igreja, que matava os cristãos, e ele morreu pela causa, morreu por Cristo. Ele falava assim, tanto que a palavra diz assim, que ele fala que há um sentimento em meu coração de querer ir para a glória, mas por amor a ti, eu quero permanecer, para que muitos sejam alcançados, para que a palavra seja enxertada e que ele possa trabalhar e possa ser útil à vida das pessoas, para que mais e mais pessoas alcancem a verdade do Evangelho. E ele vai falar, a natureza criada, olha gente, quando nós conhecemos a Cristo, a verdade é que nós ansiamos por santidade. Ansiamos pela própria presença de Deus, porque Ele é santo. Aí vai dizer ó, que a natureza criada, ela guarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados. Isso quer dizer que toda a criação, ela aguarda para a revelação dos filhos de Deus. Né? Que possamos permanecer nessa verdade, para que no dia que sejamos, formos ressuscitados dos mortos para a vida, toda a criação, elas nos vejam como filhos de Deus. Eu até me emociono, cara. Ô, Fabiano, aproveitando esse gancho aí, a gente já está caminhando para o final, nosso horário já está em cima. Beleza. Gostaria de te pedir para você, se você achar interessante, terminar contando aquele seu testemunho da maneira que você achar interessante, como que isso mudou, né, a sua vida. E acho que não vai dar para fazer as perguntas, até por causa do horário, e nem de todas, mas vamos ver, vamos lá. Amém. Então vamos lá, gente. Então, né, fechando aqui, vocês conseguiram entender essa compreensão, né? E tem alguns outros aspectos ainda que eu gostaria de discutir com vocês, mas também a gente sabe que o tempo não dá para poder Cara, é abarcar muito tudo aí. conteúdo, é muita coisa. É muito, Você tá lendo os versículos aqui, eu falando, gente, é mesmo esse versículo ele fala de Filho de Deus. Nossa, esse daqui também fala de Filho de Deus. Eu falei, cara, nossa, é muita coisa mesmo que tem. Eu realmente não lembrava de tanto esse conteúdo. É muita coisa. tem mais coisas aqui, mas deixamos para uma próxima hora assim, para a gente falar mais sobre esses conteúdos. Então, gente, falando, como eu disse para vocês lá no dia da aula, sobre um pouco do meu testemunho, né? A minha mãe, né, como vocês, quem é da Lagoa Industrial, que está na turma de segunda, que ouviu, né? Então eu vou tentar passar aqui rapidinho para todo mundo ouvir, para todo mundo interagir, né, ver. Eu fiquei sabendo isso da minha adolescência, de que a minha mãe, ela tinha sido violentada, né? E por essa situação de violência, ela ficou grávida, né? E ela contou isso para os meus avós. Meus avós eram pessoas muito tradicionais, principalmente meu avô, né? E ela disse para ele, ela chegou em casa, ela saiu de casa, uma moça, virgem, ainda não era casada, foi para trabalhar na cidade, na época eu morava na zona rural, né, lá da nossa região. E assim, todos esperavam casamento de forma tradicional, aquela coisa toda. Só que ela volta para casa grávida, e aí foi uma situação bem complexa por causa da aceitação. E, e aí ela pegou por causa da aceitação, ela disse para os meus avós que tinha sido violentada. E meus avós, né, amenizaram, né, principalmente meu avô, trouxe aceitação sobre aquela gravidez indesejada. E aí eu fiquei sabendo disso por meio de uma tia que já faleceu já há um bom tempo, já tem 12 anos que ela faleceu, que simplesmente chegou, eu era adolescente ainda, ela chegou para mim e falou que
que eu tinha sido, que a minha mãe tinha sido violentada e que eu tinha sido um filho órfão, né, que não tinha pai. E foi assim, para mim, naquele momento eu fiquei assim, sem saber o que fazer, porque eu também não conhecia meu pai, não conheço ainda. E só que eu achei que aquilo não fazia parte da minha, mas aquilo causou marcas, porque eu sempre questionei assim, né, eu via muito meu avô como pai, né? E eu lembro que eu vi histórias, né? Meu avô, na época, quando a minha mãe ficou grávida e ele de rejeição, né? E eu olhava para aquele homem, né? Que eu admirava tanto e eu doía o coração, sabe? Porque eu falei, poxa, eu olhava para ele como um pai e eu via tanta rejeição, assim, sabe? Pelas coisas que eu vi de outras pessoas. E que ele falava, né? Então isso causou muitas mágoas, assim, que a gente, como adolescente, não percebe. Mas a vida passa e esses questionamentos, eles não respondidos, né? E foram muitas situações, assim, que eu me deparei nessa situação de compreensão de desamparo, compreensão da orfandade, de ser órfão de pai, compreensão assim de muita rejeição, né? De ser alguém que estava sendo, parecia que eu não estava ligado a, né? E desde quando eu me converti, né, que isso é algo que sempre trabalhou, sempre foi muito latente no meu coração. E eu lembro que um dia eu recebi uma ministração de forma muito clara, isso, né? Onde quando eu me converti nessa antiga igreja que eu participava, lembro que o pastor virou para mim num dia, num culto eu estava ministrando, tocando, né, com o pessoal. E aí ele virou para mim e mandou e um outro que um outro aquele dia, sabe? E foi assim muito forte para mim. E aí eu comecei a orar pedindo perdão a Deus, porque muitas das vezes eu ficava chateado e pedindo, eu comecei a liberar perdão e honrar o meu pai. Eu comecei a entender que a palavra diz que honra teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam acrescidos. Isso é um mandamento do Senhor, um mandamento com promessa. Então eu comecei a liberar perdão sobre a vida dele, liberar perdão e orar pela vida dele. Falar, Deus, eu rejeito todo eu rejeito todo pensamento, todo sentimento de rejeição sobre a minha vida, porque hoje eu me reconheço já filho do Senhor. Eu reconheço a tua Como é que paternidade foi? sobre a minha vida. O pastor pediu para o irmão te abraçar? É que cortou aqui na hora? Isso. Foi quando eu me converti, né? Nessa antiga igreja, a gente estava numa ministração, né? Eu estava num dia tocando com o pessoal do Ministério de Louvor. E aí o pastor no dia, né, naquele mover que estava ali, ele virou para um outro pastor que é muito meu amigo até hoje. Ele virou para ele e falou assim, deu um abraço nele, como não como pastor, não como amigo, mas você é pai, então dê um abraço nele como um pai, né? E ele falava, ministrava isso, né? Que hoje Deus restaura em você o sentimento, que o sentimento, a compreensão da orfandade, ela não faz mais parte da sua vida. Que hoje você é filho de Deus, sabe? Então a orfandade ela é suprida pela compreensão da paternidade de Deus na Amém. vida da gente, na minha vida. E foi lindo esse tempo, porque eu comecei a orar, liberando perdão na vida dele, sabe? Eu comecei a orar, liberando perdão sobre a vida do meu pai, eu não conheço. E eu ficava com medo de falar com a minha mãe, achando que causava muita dor nela. E, e aí eu ficava com medo, não queria falar com ela, porque para mim estava tranquilo, mas eu gostaria muito que ela me falasse se isso aconteceu mesmo, se eu gostaria de ouvir a versão dela. E aí eu comecei a orar em cima disso, né? E aí o ano passado, para honra e glória do Senhor, né? E eu fui buscar minha mãe no interior para levar ela para Uberlândia, que ela está fazendo tratamento hoje na Uberlândia. Ela ficou aqui comigo 2 dias.
E aí ela chegou para mim um dia e falou assim: "Ô, meu filho, eu queria muito te falar uma coisa. Desde quando eu me converti, o Senhor tem trazido no meu coração a necessidade de conversar com você, a necessidade de pedir perdão, a necessidade de esclarecer toda essa situação. Mas eu tive medo porque eu sentia que você iria me rejeitar, né?" E aí ela pegou e se abriu, né? Falou: "Olha, você não foi um fruto do acaso, você não foi um fruto indesejado. Não se sinta, eu gostaria muito que você compreendesse isso. Não se sinta, não se sinta rejeitado de forma nenhuma. Lógico que eu errei, eu não conhecia o Senhor." Ela falando comigo, eu não conhecia Deus, não conhecia o Senhor, eu não era nascido de novo. Eu errei, né? Mas foi um erro consciente, eu quis. E eu gostava do seu pai. E começou a falar, né? Eu não tive relacionamento com ele duradouro, mas eu gostava dele e eu quis ter um filho. Eu quis, eu não queria ficar sozinho, eu queria ter alguém que estivesse junto a mim, que me ajudasse, que caminhasse comigo. E ela foi ministrando isso, sabe? Cara, foi lindo, lindo. E sim, foi um peso assim, da vida dela. Como foi difícil, ela falava assim, eu tinha muito medo de. Era só, a minha mãe tem 10 anos de convertida, 10 para 11 anos de convertida. Ela esperou 11 anos. E glória a Deus, porque Deus foi misericordioso e gracioso em dar ela a oportunidade de esperar tanto tempo, né? E esperar tanto tempo. Talvez ela poderia não ter né? Poderia não ter esse tempo, mas Deus foi tão bom. Eu experimentando essa bondade de Deus. E ela liberou esse perdão, me pediu perdão, falou a verdade, e assim, foi algo, uma cura tremenda. Aí eu vejo Deus fazendo todo o trabalho. Eu vejo Deus fazendo todo o trabalho, né? Nos mínimos detalhes. Muitas vezes a gente não compreende, mas Deus é maravilhoso. Maravilhoso. E assim, hoje, né, naquele dia eu liberei, me sinta perdoado, porque eu nunca iria criar qualquer tipo de rancor para poder dizer para a senhora que eu não amava a senhora, não, de forma nenhuma. Aprendi a amar a senhora pelo que a senhora é. E hoje, na nova natureza que eu tenho em Cristo, na nova natureza que eu tenho em Cristo, Cristo me ama pelo que eu sou. Aquilo que nós vemos na aula passada, né, pessoal? O pai ama o filho simplesmente por ele, simplesmente por ele, né? Então, assim, eu amo a senhora, como eu disse para ela, eu amo a senhora, independente de qualquer situação, mas para que seja curado, assim como a palavra de Deus vai dizer. Você já pediu perdão ao Senhor, então ele já lhe perdoou, mas é necessário que possamos pedir perdão um ao outro para que possamos ser curados. Então, para que possamos ser curados, eu libero perdão sobre a vida da senhora. E, assim, a minha mãe não sabe ler, sabe? É uma pessoa muito simples. Mas ela virou para mim e falou assim: eu gostaria muito que você lesse Isaías 53. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, leia o texto de Isaías 53 todo. Gente, na hora que comecei a ler aquilo, eu falei: Deus, eu não tenho explicação. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então não me cabe fazer mais nada. Então, eu confesso para vocês, gente, que não é fácil. A rejeição é algo que nos mata. Mas entenda que é uma decisão todos os dias de quando, assim como o Salmo vai dizer assim, ó, por que está batida a minha alma? Por que se enfraquece dentro de mim? Né? O Salmo vai dizer isso, então espere em Deus que ainda eu louvarei, isso que ele vai dizer. Então, cada dia, quando a opressão vem, quando o inimigo lança palavras sobre nossa vida, nossa mente, é rejeitar. É simplesmente rejeitar, reconhecendo a paternidade de Deus sobre a sua vida. Eu não sei quantas pessoas estão aqui ouvindo a gente, eu não sei onde essa palavra está chegando, mas eu posso dizer para vocês que Deus é um Deus de recomeço. Ele se revela como Pai, não é simplesmente para se revelar como Pai, não. Ele se revela como Pai porque ele gera cura no coração de tantas pessoas que são órfãs.
Tantas pessoas que são desesperadas por compreender a vida, um sentimento de amor, de se reconhecer no outro, sabe? Então, muitas das vezes nós olhamos, eu gostaria muito de ter um pai para me reconhecer nele, andar com ele, sabe? Isso seria maravilhoso, mas eu não tenho. Mas hoje eu sonho em ter um filho para que ele possa olhar para mim e andar comigo e reconhecer em mim alguém que possa ajudá-lo. Lógico que a dependência é em Deus, a dependência é em Cristo. Mas eu gostaria de ter esse privilégio de andar de mão dada, assim como eu vejo hoje Deus andando de mão dada comigo em várias. Gente, se eu for contar aqui as tantas coisas que eu tenho vivido, essa noite mesmo eu estava orando ao Senhor e eu deitei na minha cama. E hoje de manhã eu fui fazer um exame, que eu estou com um probleminha de saúde. E ontem eu orei ao Senhor, Deus, a tua palavra diz que Jesus, ele se fez homem. E assim, gente, entenda comigo que a palavra de Deus diz que Jesus ressuscita. A sua carne não apodrece no túmulo. Ele ressuscita dos mortos. E ele ascende aos céus com o corpo glorificado. Então, quando nós falamos de Cristo, ele está à destra do Pai, ele intercede por nós, ele é o Cordeiro perfeito, sabe? Ele é aquele que é o intermediador, o mediador entre Deus e os homens, porque ele compadece de nós. Eu orava ao Senhor, eu falo, Deus, é quão bom é saber que o Senhor se fez homem, para que compreendesse a dor que a gente sente. Gente, eu estou tendo dificuldade para dormir, eu dormi, e hoje de manhã eu tô numa uma impressão espiritual tão grande da presença de Cristo sobre aqui, né? Parece que eu recebi uma visita e eu não consigo descrever isso. Eu não consigo descrever. Mas é tão forte, tão forte, tão forte. Isso é paternidade de Deus. É gerar cura. É gerar cura na vida do ser humano, sabe? É fácil viver com isso? Não sei que é fácil. Viver a rejeição não é fácil. Mas eu escolho viver a vida que Deus deu. Eu escolho viver a vida que eu tenho em Deus por meio de Cristo, né? E é essa vida que me sustenta todos os dias, que me faz levantar e falar, Deus, muito obrigado pelo privilégio da vida hoje. E o que eu peço a Deus, assim, eu lembro quando eu me converti, eu falei, Deus, a percepção do primeiro amor. Eu não quero ficar tão racional ao ponto de não me emocionar na tua presença. Cara, porque não tem lógica. Quando você experimenta esse amor não tem como. Não tem como você não se emocionar. Não tem como. Quando você começa a ver os detalhes. Quando você começa a ver os detalhes de Deus, ele cuida nos detalhes. Ele cuida nos detalhes. Nos detalhes. Então não tem como não emocionar. Não tem como. Ele falou, Deus, não me deixa nunca esfriar a essência do primeiro amor. Quando eu te louvar, eu quero me emocionar mesmo. Não para que as pessoas vejam que eu estou chorando, não. É porque eu perceba de onde o Senhor me tirou. Eu perceba de onde o Senhor. Da podridão que o Senhor me tirou. Eu percebo da tua bondade. Eu não sou merecedor. Que eu percebo, quando eu orar ao Senhor, Deus, que eu me jogue verdadeiramente. Vou falar que você quer fácil? Não é fácil. Nossa, é matar a carne todos os dias. Mas não é na minha força, é na força do Senhor. Né? Não é na minha força. E assim, eu agradeço vocês pela oportunidade. Eu não sei quem está me ouvindo. Mas talvez existam pessoas que estão com dificuldades porque não compreendem a paternidade de Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus é um Pai amoroso. Assim como nós dizemos aqui no primeiro versículo. Ele é um Deus e é um Pai zeloso. Zeloso. Ele zela pelos seus, ele zela por tudo. Né? Ele é zeloso, ele cuida nos mínimos detalhes. Ele cuida nos mínimos detalhes. E assim, né, eu não sei quem está me ouvindo, mas eu creio que essa palavra vai trazer vida ao seu coração. Se você estiver tendo dificuldade de compreender a paternidade de Deus, peça ao Espírito Santo para te revelar. A apóstolo Paulo vai dizer que hoje nós temos a mente de Cristo.
Nós temos a essência do Espírito Santo em nós, que sonda, ele fala assim, ó, que, não é, que é o Espírito do homem, para que conheça o Espírito do homem, né? Ele fala assim, e o Espírito de Deus, que conhece o Espírito de Deus, e ele fala assim, nós, porém, temos a mente de Cristo, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então nós sondamos a mente de Cristo, e aí quando nós sondamos a mente de Cristo, o Espírito Santo nos diz, você é filho, você é filho, você é filho. Nada mais do que isso. Amém? Oh, glória Obrigado, a gente. Deus, amém. Ora para nós aí para finalizar. Ora abençoando o Amém. pessoal, para abençoar. Eu vou orando aqui mesmo comigo mesmo, vou orar também pela sua saúde, tá bom? Amém. Glória a Pode ir Deus. orando para a gente finalizar, aí você ora para aquilo que o Senhor colocar no seu coração e já pode finalizar. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por trazer em nós a compreensão, Deus. A compreensão de quem nós somos em Ti, Pai. Obrigado pelo privilégio, Deus, de hoje aqui poder ministrar a Tua palavra. Que passou tão rápido. Tínhamos tanta coisa para falar, Deus, mas eu sei que a palavra do Senhor, ela é eficaz. E que tudo aquilo que foi dito aqui é porque era necessário ser dito. E ela foi de encontro ao coração de pessoas. Eu não sei quem está nos ouvindo, mas eu sei, Pai, que a tua palavra pode ir muito além daquilo que nós imaginamos. E ela gera vida. Ela gera vida em nossos corações, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos alcançou um dia. Nunca nos deixe esquecer da lama, do lugar onde nós fomos retirados. Não porque nós merecemos, porque nós não merecemos. Foi pela graça, foi pelo teu infinito amor. Foi pelo teu infinito, foi para nos dar a oportunidade de dizermos hoje, como a tua palavra vai dizer, de chamarmos ao Senhor de Pai, de Abba. Abba, assim, compreendendo o contexto, Deus nos diz que é como criança que babuceia o papá. Papá. Remete à compreensão de dizermos, de sermos tão desprendidos de nós, para dizer ao Senhor, Pai, Pai, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque nos alcançou por tua graça. Obrigado porque hoje somos filhos, somos feitos filhos de Deus por meio da fé que temos em Cristo Jesus. E eu ministro, Pai, a mesma cura que eu tenho recebido pelo Senhor por tanta situação de rejeição, Pai. Eu ministro, Deus, cura sobre a vida dessas pessoas que estão se sentindo rejeitadas, Pai. Eu não sei quais são as histórias delas, Senhor, mas eu ministro cura, sabendo que o Senhor, que Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que cura, é o completo, é o conhecimento de Cristo que gera cura em nós, que gera cura em nós. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um desses que participaram dessa live, desse complemento dessa aula. Eu agradeço, Senhor, pela vida do Jefim, Pai, que tem nos orientado, nos ajudado, pela vida do Léo, pela vida de todos os professores que têm se colocado nesse lugar de levar a palavra do Senhor, de ser mestre, Deus, de falar do teu amor, Pai. Obrigado, Deus, pela igreja, pelos nossos líderes, pelo pastor Luciano, que tem nos confiado esse tempo, todos os pastores que ali o Senhor tem levantado, Deus, para ministrar a palavra do Senhor naquele lugar. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, Deus, desses que estão no curso, buscando conhecer o Senhor, ó Pai. Ah, Deus, que a chama do Espírito Santo traga fome e sede no coração deles por conhecer mais de Ti, por ser transformados por Tua presença. Mas que acima de tudo, Deus, que a vida gerada neles, eles se permitam, ó Pai, ser um canal de bênção para levar essas vidas, essa vida, essa chama, esse amor à vida de outras pessoas, tantas outras pessoas que estão perdidas, que estão distantes, ó Pai. Seja, Deus, dos nossos familiares, seja aquelas pessoas do nosso trabalho, seja aquelas pessoas que estão em qualquer lugar, ó Pai. Mas que o Senhor nos direcionar, que tenhamos coragem para nos posicionar, de falar do Senhor, ó Pai. Um Deus zeloso, um Deus Pai. Obrigado, Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Igreja, muito obrigado, tá? Gente, Deus abençoe. Glória a Deus. Muito bom, Senhor.
Bênção. Glória a Deus. Muito obrigado, viu, Fabiano? Foi bênção demais. Muito edificante. Deus Amém. abençoe.